Família Ciente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo jóia. É muito bom ter vocês aqui com a gente em mais um vídeo de conteúdo. A gente fica feliz que cada vez mais e mais pessoas estão adentrando para a nossa família Ciente. Ciente significa Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Nós somos situados aqui na cidade de Peruíbe, Litoral Sul, aqui na Baixada Santista, do estado de São Paulo. Vindo para cá, venha nos conhecer. Vai ser um grande prazer te conhecer. Nós estamos agora terminando as obras num local que nós locamos para abertura da porta da rua para casa. Graças a Deus o projeto está em andamento, está dando certo, e nós estamos precisando da sua ajuda. Nós estamos gastando muito mais do que a gente planejou, está sendo muito difícil concluir essa obra, e a gente precisa da união de todos vocês. A nossa obra ela é tocada com muito amor, com muito carinho, no intuito de socorrer as pessoas, de trazer elucidação sobre conteúdos espirituais. Mesmo você não morando aqui pertinho, participe da Família Ciente. Aqui embaixo está nosso Pix. A gente aceita a sua doação vinda com todo amor e carinho. Por favor, auxilia nessa obra que é importante e ela é de todos nós. Ela é da humanidade. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Nós vamos comentar por trechos o Sermão da Montanha, que é a oração, que é o sermão mais conhecido de Jesus, aonde os apóstolos conseguiram escrever e está na Bíblia, para que a gente traga um entendimento atualizado das mensagens deixadas pelo nosso grande amigo Jesus. Eu quero que você deixe aqui nos comentários as suas opiniões, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês têm algo a ensinar ou algo a perguntar. A gente quer conversar com vocês. Então, participe, venha conversar com a gente. Aqui embaixo nós temos também o acesso à nossa comunidade. Dá um oi que a gente autoriza a sua entrada na comunidade e você fica sabendo das notícias mais fresquinhas aqui do nosso trabalho. Venha com a gente aqui em mais um vídeo. Oi, William, tudo bem com você? Está preparado para mais um vídeo falar sobre o Sermão da Montanha do nosso grande amigo Jesus? Salve com muita alegria, família Ciente, gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do canal Conversando sobre a Espiritualidade. Sim, André, estamos aqui prontos para falar sobre o Sermão da Montanha. Afinal de contas, o que o mestre disse é mais importante para nós do que muitas outras coisas, né? Ele trouxe para a gente um esclarecimento eterno. E o Sermão da Montanha, sem a menor sombra de dúvida, traz conhecimentos muito legais. E a gente vai comentar pedaço a pedaço, não é isso, André? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nosso multimídia. Então, vamos começar ali, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, junto com o que diz a Bíblia, né? Aproximadamente 2.000 pessoas, e ele começou a ensinar as pessoas, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que você tem a pregar em cima dessa pregação, coisa mais linda do mundo? Pregar nada, mas a gente pode raciocinar junto, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Aqui jamais Jesus está se referindo a pobre materialmente, né? Ele quer dizer os pobres em espírito, aqueles que são
que deixam a vontade de Deus se sobrepor à sua, né? Aqueles que não deixam o seu ego dominar as suas escolhas, a sua vida, aqueles que são mais mansos, né? Então, os pobres de espírito, na verdade, são aqueles que estão humildemente em busca de uma mão que os auxilie. É assim que eu interpreto. E você, William? Com certeza Jesus não pediu para ninguém mostrar a carteira para ver se eles eram pobres, né? E pobres em espírito, no caso, também não quis ele dizer que as pessoas têm que se humilhar, né? Mas que eles têm que diminuir o seu ego, como você bem disse, com o objetivo de poder melhorar, né? Mas bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu penso que essa parte, se você chora, se você tem alguma dor, se você pede, né, com o coração aberto em Deus, você certamente vai obter o resultado do seu pedido, né? E eu acho que também temos aqui a outra parte, né? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Não é uma herança que vai ser de papel passado, gente. Não é uma herança que vai ser feita pela passagem de uma propriedade para alguém. Mas ficarão aqui no mundo de regeneração, né? Hoje é muito importante que entendamos isso. Concorda, André? Concordo. O mundo, nós estamos em processo, né, William, de um mundo de expiação em provas para um mundo regenerado. Esse processo de transição terminará em 2057, segundo as informações do nosso querido Chico Xavier, através do nosso grande mentor Emmanuel, que foi o mentor do Chico, que nos trouxe tanto conhecimento. Então, aqueles que não forem humildes, não ficarão aqui na Terra, eles serão levados a planetas mais embrutecidos, mais atrasados energeticamente, mais densos energeticamente, e ficarão aqui os humildes. Mas vale a pena a gente fazer um comentário, William, e acho que você vai concordar comigo, sobre o que é humildade, porque assim existe um erro muito grande de achar que humildade é aquela pessoa passiva, é aquela pessoa que deixa todo mundo pisar nela, é aquela pessoa que não tem uma reação com relação às situações, é aquela pessoa passiva mesmo. E humildade não é nada disso, né? E o que é humildade para você, William? Verdade, como nos ensina o Pai Acácio, né, o nosso grande mestre, próximo a Jesus até, pela sua entouragem e hierarquia espiritual, significa você ter a consciência que você é tudo, sabendo que você não é nada. Ou seja, se colocando no seu lugar frente ao Eterno, mas sabendo que você faz parte dele, portanto, você é tudo. Isso é uma parábola também, que a Cássio trouxe para nós. O que é uma parábola? Uma frase que necessita e carece de interpretação. Então, é muito importante que vejamos isso, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Muito importante compreendermos isso, André. O que você tem a dizer sobre fome e sede de justiça? Não é aquela fome que a gente tem quando a gente vai comer alguma coisa, né, André? Na verdade, aqueles que são perseguidos injustamente, aqueles que sofrem coisas que não merecem e que não se revoltam contra Deus, né? Porque é um hábito muito corriqueiro. Ai, Deus esqueceu de mim. Ai, como tudo de ruim acontece comigo. Gente, as coisas que acontecem na vida acontecem pelo livre-arbítrio do ser humano. Não acontece porque Deus veio aqui e quis te maltratar, não é assim. Então, a gente precisa entender que Deus deu às pessoas, como deu a você, o livre-arbítrio. E ele deixa que as pessoas utilizem esse livre-arbítrio sofrendo as consequências do seu livre-arbítrio. E quando ele fala que fome e sede de justiça serão satisfeitos, significa que a verdade sempre aparece. Então, tenha paciência, fé e perseverança. Mantenha-se firme no seu ponto de vista, mas eu queria só acrescentar uma coisa sobre humildade, que você é tudo e você não é nada ao mesmo tempo. Você é tudo porque você é integrado à força criadora, à força divina, à força da natureza, à força da criação. E você sozinho
Não é nada, porque ninguém é alguma coisa sozinho. Nós precisamos sempre de uma força maior, nós precisamos sempre do outro. Então, você saber o seu potencial, que ele é muito grande, porque Deus habita em você, e ao mesmo tempo você ter a consciência de que seus caprichos, seus desejos desmedidos, todos os seus caprichos, eles não precisam ser atendidos. Deus não quer gente caprichosa. Deus quer gente firme, gente forte, gente que se posiciona. Então, em humildade não é submissão, viu, gente? Que todo mundo acha, eu sou humilde, é submisso. Não, senhor. O humilde realiza, o humilde acontece, o humilde planta, o humilde vai à luta, o humilde acredita e o humilde tem fé, tem força. Esse é o humilde. E você que está sendo injustiçado, sabe que a verdade aparece. É isso que ele quer dizer. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu acho que todos esses pontos querem dizer a mesma coisa. Aqueles que são misericordiosos, ou seja, que têm dentro de si a misericórdia oferecendo aos seus irmãos, receberão essa mesma misericórdia de Deus. São puros de coração e são pacificadores, ou seja, não buscam a guerra, não buscam o conflito, buscam a solução dos conflitos. E os perseguidos por causa da justiça significa que eles, quando são injustiçados, né, nesse caso, eles obterão o reino dos céus. Certo, e aqui fala uma coisa muito importante, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Gente, a gente recebe o que dá, viu? A gente recebe o retorno das nossas obras, e aqui ele deixa bem claro sobre essa parte dos misericordiosos, pois obterão misericórdia. A gente recebe exatamente aquilo que a gente dá. Não adianta a gente querer um resultado positivo plantando sementes negativas. Não adianta cobrar com força as pessoas, não adianta acusar e não querer ser acusado. Então, quer receber coisas legais? Ofereça coisas legais. É isso que ele quer dizer aqui. Na sequência, ele diz: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Isso é muito importante que tenhamos em mente, porque quando fazemos o trabalho que é de Jesus, isso, todos passaram por isso. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, todos os que fazem isso de alguma maneira, são julgados, e mais à frente ele fala sobre essa questão do julgamento, e ele diz que essas pessoas que estão levantando a voz para pregar em seu nome, são bem-aventurados quando forem insultados por aqueles que levantem calúnias. Veja o que ele fala na sequência: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, significa, sigam, trabalhem, façam aquilo que vocês precisam fazer. E outra coisa também que vale a pena lembrar, não queira reconhecimento de suas obras. Não espere na terra, não espere do ser humano reconhecimento de suas obras. E aqui ele está dizendo, porque grande é a recompensa dos céus, ou seja, não espere na terra aquilo que muitas vezes você planta de bom, mas ele retorna para você, você pode ter certeza. Mas não espere encontrar na terra dos homens. Faça aquilo que você deve fazer, e que o resultado vai acontecer independente da sua vontade e da vontade de quem quer que seja, mas continue fazendo, mesmo que as pessoas não te entendam, te julguem, te condenem, feche a porta na sua cara. Faça aquilo que a sua consciência pede que você faça. Muito bem. Esse ponto eu acho lindo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Muito importante entendermos isso, né? Então, nós somos o tempero da Terra, nós somos o tempero desse planeta, né? Então, é muito importante que tenhamos isso em mente. Certo, André?
Certíssimo. E o que quer dizer que o sal vai perder o sabor? Quer dizer o seguinte: não seja omisso, não seja neutro, tenha a sua posição. Não precisa ser agressivo, não precisa ser grosseiro, mas se posicione, faça suas boas obras com clareza, com firmeza, mas em paz, porque o sal que perde o sabor é aquele que não veio para cumprir a sua missão. E a sua missão é viver a sua vida com aquilo de bom que você tem dentro de você. Então não se deixe anular, não se deixe ser indiferente, não se deixe viver no tanto faz. A vida tem um sentido. Procure encontrar o sentido da sua vida e vivê-lo. Mais um ponto que eu acho muito bonito. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso é muito importante, André, porque vocês são a luz do mundo. Quer dizer, quem faz as coisas são os homens. São os filhos de Deus que aqui estão para desenvolver o seu trabalho. Então, você não pode se esconder querendo que alguém te veja. Você precisa se expor, você precisa, como a gente fala, dar a cara a tapa, né? Para poder fazer com que as coisas fluam, entendeu? Lógico que tem caras melhores e outras piores. A minha, por exemplo, o pessoal não gosta muito de ver. Já a sua, né, André? O pessoal adora. Você tem N fãs aqui nos nossos inscritos, né? O que eu fico muito feliz com isso, porque você realmente é a coisa mais linda do mundo. Mas, e aí tem esse ponto muito importante. Ninguém acende uma candeia, né, ou seja, uma lâmpada, e coloca debaixo de uma vasilha, ou coloca debaixo de um alqueire, como ele fala originalmente no texto, né? Você tem que colocar no local apropriado para iluminar todos que estão na casa. Ou seja, uma lâmpada colocada no local certo, ela ilumina. A lâmpada escondida, ela não consegue iluminar absolutamente nada. Confere? Confere, na verdade, ele é um complemento do parágrafo anterior. Você faça o que você tem que fazer para o bem, não se preocupando se vão aceitar o que você está fazendo, ou jogar pedras, ou te julgar. Cumpra o seu papel, cumpra aquilo que você se predispõe a fazer, tendo a ciência de que você está agindo para o bem. E agir para o bem é agir em paz, é agir com respeito, mas é agir, não é se manter anulado por medo ou querendo se esconder para que as pessoas não te vejam ou não apontem o dedo para você. Siga, faça, aconteça, viva. É isso que ele quer dizer. Esse ponto é o que você mais gosta, né, André? Olhar os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E eu falo sobre o próximo tópico que tem tudo a ver. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui a gente fala de uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, que é sobre a ansiedade. Vocês conseguem raciocinar o que tem a ver a ansiedade com isso? A ansiedade nada mais é do que o medo do mal acontecer. Aí você fica ansioso, você fica temeroso. A ansiedade é intimamente ligada ao medo, né? Então, eu sei porque eu sou uma pessoa ansiosa, luto com a minha ansiedade, e é sempre o medo que motiva essa ansiedade. Mas aqui fala uma coisa muito importante: olhar os lírios do campo, eles, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Quer dizer o seguinte, que quando você entende, se tranquiliza diante de qualquer situação, Deus provê. Não que você não tenha que trabalhar, não que você não tenha que correr atrás. Não, meu filho, acorda cedo, regaça as mangas, vai atrás dos seus objetivos, faz por onde, que as coisas acontecem. Às vezes não é na primeira porta que você bate, às vezes não é na segunda, pode ser na terceira, na sexta, mas insiste. Agora, na primeira dificuldade, você esmorece e fala: ah, para mim nada vai acontecer de bom, não vou atrás de nada. As coisas acontecem para quem trabalha, para quem vai atrás, para quem busca, porque aqui ele disse que
os lírios do campo, como eles crescem num trabalho unifio, e que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, não se vestiu como eles. É porque a benevolência divina, que é representada aqui pelos lírios do campo, que é uma obra da natureza, ela é imensa. A benevolência divina é imensa. Acontece que nós ainda somos muito caprichosos. Se não acontece do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente abre o berreiro e chora que nem neném. Ah, não vou mais, bate pezinho. Não, acredita, vai atrás. Os lírios do campo representam aqui as bonanças que Deus tem para a tua vida. Esse próximo trecho é bem importante. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, ou como ele dizia, né, em verdade vos digo, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. O que eu interpreto disso aqui, André, é que Jesus não veio abolir nada, né? Ele veio cumprir aquilo que tinha sido dito pelos profetas anteriores a ele. E todos que vivem em seu nome têm que cumprir aquilo que ele designa, que está bem resumido aqui no Sermão da Montanha, né? Na verdade, ele vem dizer o seguinte, que a lei são as leis divinas, né? A lei do perdão, a lei do amor, da misericórdia, da mansuetude, mas a lei da força, a lei da coragem, a lei que faz você acreditar, e acreditar é acordar cedo, ir atrás, buscar, não desistir, que é modificar os seus sentimentos, seus pensamentos, procurar melhorar a cada dia, e que a lei tem que ser cumprida, né? E aqui no final ele fala, pois digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui o que você quer, explica como fariseus e mestre da lei, William, o que ele quer dizer com isso relativo à história, na época que ele viveu? Os fariseus eram uma parte do povo que não seguia as leis de Moisés, né? Ou não seguia a lei instituída naquele momento, né? Então, o que ele quer dizer? Que se você não for melhor do que aqueles que não seguem as leis e os próprios mestres da lei, ou os doutores do templo, né? De modo algum entrarão no reino dos céus. Quer dizer, sigam as leis de Jesus. Isso é o que ele quis dizer aí. Também outra coisa, seguir lei não é ficar cheio de blá blá blá, né? Seguir lei não é ser um grande palestrante, seguir lei não é ser um grande ditador da vontade divina, é viver, né? Aqueles que vivem de aparência são aqueles que falam e não fazem. E para fazer não precisa de palavra alguma, é apenas atitude. É isso que ele quer dizer também. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão racá, que significa desprezível, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essas palavras, principalmente quando se trata de inferno, das duas uma, ou elas foram incluídas pelo criador da Bíblia, né, Constantino, no século IV, para que ele pudesse impor, né, o poder do homem sobre o homem, ou Jesus estava se referindo àquilo que acreditavam na época, né, que o inferno era o lugar ruim, né, era um lugar pior que existia, considerando que na época a gente tinha a lei que era a do Talmud, né? Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, certo, André? Certo, mas aqui fica muito claro que tudo aquilo que você oferecer ao seu irmão, ao outro, fica muito claro que quem matar está sujeito ao julgamento. Quer dizer, você não tem o direito de tirar a vida de ninguém, você não tem o direito de irar-se, né, contra seu irmão,
sem estar sujeito a julgamento, que então você também não tem o direito de dizer ao seu irmão racá, ou seja, você é desprezível. Aqui cria um vínculo entre aquilo que você tem para receber de acordo com aquilo que você dá. Quer dizer, se você oferecer coisas ruins, a quem quer que seja, é isso que você vai receber, fica claro isso. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Isso é muito importante que nós entendamos. Se você vai oferecer algo a Deus, a Jesus, você precisa primeiro se reconciliar com seu irmão, né? E não ficar se preocupando primeiro em se reconciliar com Deus, porque se você não se reconciliar com seu irmão, você não vai se reconciliar com Deus. Então, eu acho que é muito importante, entre em acordo depressa com seu adversário, para que você possa resolver essa questão, não é, André? Exatamente. E Deus está dizendo também aí que Ele está em todos os lugares, né? Não adianta você levar uma oferta para Deus, eu vou pagar o dízimo, eu vou rezar 3 Ave Maria, eu sou um grande palestrante espírita, eu vou no centro de Umbanda, incorporo os guias para atender os outros, mas sou uma pessoa detestável pelos outros, sou uma pessoa que incomodo, sou uma pessoa que crio disenções aonde eu estou. O que adianta? Não adianta, porque o seu relacionamento com Deus, ele está primeiramente com aquilo que aquilo como você age com as pessoas. É aquilo que você pode imaginar. Deus, ele não vive de aparências. Deus não precisa que você ore para ele, Deus, lindo, maravilhoso, eu te amo. E aí vem uma pessoa pedir um prato de comida na sua porta, você vai falar, vai embora, seu desgraçado, não me enche o saco. Você vê um cachorrinho passando sede e fome, que também é um irmão na criação divina, né? Não é um homem, mas é um irmão na criação divina, não está nem aí, que morra mesmo, já tem cachorro demais na cidade. Você vê uma criança pedindo uma moedinha no farol, você fala, sai daqui, seu porcaria, não enche meu saco. Sabe? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está dentro das igrejas? Está dentro dos centros? Está dentro dos templos? Está dentro de onde? Deus está no mundo. É isso que ele quer dizer. Deus é o mundo. E o relacionamento com ele é o seu relacionamento com toda a sua criação. E não adianta você ficar pagando dízimo, não adianta você ficar falando, decorando orações maravilhosas, palestras sensacionais, se você chega em casa, espanca seus filhos, estupra sua esposa, briga com seu vizinho, fofoca de todo mundo, julga todo mundo, aponta o dedo na cara de todo mundo, é agressivo, se sente melhor que os outros. Qual é o teu relacionamento com Deus? Deus não vive de aparência. Deus não é aparência não, meu filho. É isso aí. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu vos digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o não, não. E o que passar disso vem do maligno. O que ele quis dizer aqui, não jure falsamente, ou seja, não fique jurando por Deus, eu juro pelo meu pai, eu juro pelo... Né? Não, jurar é uma coisa muito séria, né? Quando você faz um juramento, significa que você está afirmando que peremptoriamente alguma coisa. Isso não é o que ele quer que você seja bom e que você faça a sua parte.
E o que ele diz que o que passar disso vem do maligno, ou seja, de influências negativas que possam estar na sua cabeça. Aqui eu entendo também, William, Deus não. Quando você assume a sua vida, você encarna ou mesmo desencarnado, o que importa não é aquilo que você promete fazer, sim aquilo que você faz. Não é aquilo que você dá a sua palavra. Agora, se você se compromete, cumpra. Cumpra, porque depois a sua própria consciência, não é ele que vai vir te cobrar. Jesus não cobra ninguém, senão ele não ensinaria a perdoar. Como é que ele ia ensinar a perdoar se ele mesmo não perdoasse? Não há sentido nisso. Mas ele quer dizer o seguinte: tenha postura diante daquilo que você se propõe a fazer e faça com dignidade. E aqui é importante, ele fala, seja seu sim, sim e não, não. Ninguém é mais ou menos cristão, ninguém é mais ou menos budista, ninguém é mais ou menos alguma coisa. Sim, sim, não, não. Se você assume uma postura, seja aquilo que você assumiu. Se você diz que você é cristão, age com misericórdia, né? E no caso, eu estou falando de cristão, mas se você, por exemplo, é um advogado, haja com lisura. Fez um juramento de ser correto, haja corretamente. Quer dizer, não se admite mais ou menos, né? Se você assumiu alguma situação, faça com aquilo que você assumiu, dando o melhor de si. Seja sendo sincero nas suas convicções, porque senão a sua própria consciência vai te cobrar mais tarde que você não fez tudo que você poderia fazer de bom. É isso aí que eu entendo que quer dizer. Esse ponto aqui é bem importante, né? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Isso significa claramente que você não tem que pagar o mal com o mal, nem muito menos fazer as coisas que sejam ruins, para que você possa obter algum tipo de sucesso. E que você deve perdoar, né, da outra face. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça também a outra. Se quiser processar e tirar de você a túnica, dê a capa, ou seja, dá mais do que a pessoa pediu. E mostre a ele que você, não é que você seja superior por ser soberbo, mas você é superior no seu entendimento das coisas que você precisa fazer e que são mais importantes do que aquela pequena contenda, muitas vezes. Na verdade, eu entendo que ele diz aí que essas contendas mundanas da vida cotidiana são muito pequenas para aquele que tem o compromisso de caminhar pelo bem. Eu vejo que, assim, muitas vezes a gente se perde na terra julgando a atitude de um parente, julgando a atitude de um amigo, porque esse fez isso, esse fez aquilo, aquele é outro, esse é ruim, esse é assado, e a gente se perde tempo, sabe? Cada um é responsável pela sua própria vida. Você não é responsável pela vida de mais ninguém, a não ser da tua. Você nasceu sozinho, vai desencarnar sozinho. E quando desencarnar, a sua verdade daquilo que você fez é que vai te pesar ou não na tua própria consciência. E não o que os outros fizeram. Quer dizer, e oferecer outra face não significa ficar se expondo a alguém que você sabe que queira te prejudicar. Também não quer dizer isso. Mas quer dizer, não faça com os outros aquilo que você recebeu de ruim e entregue às pessoas as próprias consciências delas. Quer dizer, não queira ser você o vingador, não queira ser você o juiz das pessoas, cada um de acordo com a sua própria vida. Ah, mas ele vai se ferrar, amanhã ele vai se ferrar. Se vai ou não, também é algo que não te diz respeito. A única coisa que te diz respeito é o que você faz, é a tua vida, porque é a tua vida depois que vai ficar dentro da tua própria consciência. Não é a vida de ninguém. Então é algo que não diz respeito a você. Aquilo que te faz diz respeito a quem faz, não a você. O que diz respeito a você é o que você faz. E também não quer dizer que você ficar se expondo, por exemplo, no meio de pessoas
que você sabe que te querem mal e que vão te prejudicar. Também não quer dizer isso. Quer dizer simplesmente, se proteja, viva a sua vida e se preocupe com você, com aquilo que sai de ti. Porque o que vem para você também só é absorvido se você permitir, se você ficar nessa contenda de briga, de vai e volta, de devolve, sabe? É uma perda de tempo, é um gasto de energia à toa. O que os outros fazem diz respeito a eles. O que você faz diz respeito a você. Vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. O que quer dizer isso, né? Significa que você tem que amar, como nos ensina Chico Xavier e como nos ensinou Chico Xavier e Divaldo Franco, ame até doer. Ame. Mesmo que as pessoas te queiram mal, ame-as. Não se importe com isso. Como disse bem a coisa mais linda do mundo, porque tudo que ela fala é maravilhoso. Ela é uma enviada de nosso mestre Jesus com as suas palavras. Você precisa sempre se lembrar de que cabe a você fazer o que é seu e deixar os outros que façam o que é deles, né? E como ele mesmo diz, Deus existe para todos, para os bons, para os maus, para os justos e para os injustos. Ele não é um Deus só dos bons, ou só dos cristãos, ou só dos quem quer que seja. Deus é Deus, Deus é bom para tudo. O que ele quer dizer também, quando ele diz, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons. Esse raiar o sol significa, aqui nessa interpretação, o amor, ele é para todos. Muitas vezes não, o retorno das suas obras, e o retorno das obras para qualquer um, é justamente o amor de Deus e manifestação da correção e de querer o bem daquela pessoa ou de você mesmo. Então, aqui o amor que brilha sobre todos significa todos somos iguais perante o amor de Deus. Todos somos iguais. Deus ama o bandido, Deus ama os criminosos, Deus ama você, Deus ama os espíritos maus, Deus ama tudo e a todos de maneira igual. Toda a criação divina tem o mesmo amor. Você não consegue entender isso porque você não é Deus na sua divina sabedoria infinita. Você tem a centelha divina, mas não tem o entendimento divino. Mas Deus ama a criação. Então, por amor, justamente que ele tem a criação, é que ele deixa retornar para as pessoas para que elas vejam e tenham a oportunidade de entender que só o amor é a manifestação da vontade de Deus na vida das pessoas e na sua própria vida. Mas Deus ama a todos igualmente. Deus ama aquele que você odeia, né? Você não consegue amá-lo? Tudo bem, mas pelo menos não o odeie. Deixa que ele seja entregue a ele mesmo. Mas não manifeste o ódio, porque o ódio que você manifestar vai ser uma sintonia de volta de retorno de ódio para você. Você abre um canal energético que sintoniza com o ódio e que o ódio dessa pessoa ou de outras pessoas acaba chegando até você. É você que pode abrir os canais energéticos que você quiser para a tua própria vida. Você vai ter aquilo que sai de você. Você não tem aquilo que é destinado a você. Você tem o que sai de você. Então, seja esperto, seja inteligente e seja coerente. E aqui Jesus mata a pau, né? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, ou seja, qualquer um faz isso. E se saudarem apenas aos seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, ou seja, qualquer um faz isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso está em Mateus 5, do 1 ao 48. Eu acho essa finalização espetacular. Você ser bom, você ser bacana, qual que é a recompensa? É o que você tem que fazer. Você fazer o mínimo, e você acha que o mínimo é coisa demais, eu francamente acho que é o que você precisa fazer mesmo. E como eu disse, ele mata a pau aí, né, André? Ele encerra de uma forma perfeita aí, né? Na verdade, assim, ao mesmo tempo que pode parecer difícil,
Eu acho assim, entender a vida com o olhar de Deus, mesmo que a gente não esteja no lugar do Deus superior, mas a gente tem a centelha dele em nós, faz entender, e eu volto a frisar, a vida é aquilo que parte de você e não aquilo que vem até você. Então se preocupe com o que está saindo de você. E Deus espera da gente a perfeição. Não que nós vamos ao dormir hoje, eu assisti esse vídeo, amanhã eu vou acordar perfeita. Não. Mas eu posso acordar raciocinando com um pouco mais de clareza, entendendo através dos ensinamentos, que faça sempre um pouco melhor. Até os publicanos fazem isso. Não adianta se você não estende as mãos para o outro, se você não é capaz de dar um abraço sincero num amigo, eu não sou amoroso com os outros, eu não sou sincero com os outros, porque eu só me decepcionei. Gente, você é igual aos outros, então. Você não é sincero porque os outros não são sinceros, então você é igual. Então você não pode acusar os outros. Você é igual. Dá de você o melhor. Não significa se expor ao mal, não é isso. Se proteja, seja inteligente, mas ofereça o melhor de você. Enquanto a gente não entender que a gente tem aquilo que parte de nós e não aquilo que vem para nós, a nossa vida vai ser muito melhor. Certo, William, você é a coisa mais linda do mundo. Você é a coisa mais linda do mundo, André, certo? E eu quero, então, já que a gente chegou no final dessa nossa preleção, né? Afinal de contas, você pregou lindamente, André. Você é uma pregadora de Jesus com P maiúsculo. Parabéns. Ó, P maiúsculo, parabéns. Viu? É 2P para você. Olha, se eu for candidato à presidência, ele vota em mim, viu? Não tenha dúvida. Candidato a qualquer coisa. Coitado. Candidato a qualquer coisa. Mas eu quero pedir para você, amigão, já que você chegou conosco até aqui, o que vocês acharam aqui desse nosso vídeo diferente, meus amigos? Comentando uma passagem da Bíblia, que é uma coisa que nós não... Primeira vez que a gente faz isso em 128 vídeos. Eu acho que isso é bastante importante para que você possa deixar seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta com a gente, vê o que diz, o que você interpreta sobre cada trecho do sermão. É muito importante, essas palavras são de Jesus. Portanto, elas são universais, elas são de absolutamente todas as pessoas e são de absolutamente todos aqueles que acreditam em Deus. E nós somos muito felizes de estarmos aqui com vocês e pedimos para você, venha conosco, acesse aqui a nossa comunidade na descrição do vídeo, venha conversar sobre espiritualidade, não passe a vida sem fazer isso. É muito importante. Aqui embaixo, nós temos também os links dos livros da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, trazidos aqui pelas nossas mediunidades, 3 livros do Antônio de Pádua Neves, que eu psicografei, um livro da psicografia da Andréa e um livro da psicografia da Vânia. Estão todos aqui disponíveis para que vocês possam adquiri-los, contribuir com a nossa obra. E uma coisa que a gente não fala há algum tempo já, André, a gente faz matrimônios, tá? Na Umbanda, fazemos batizados de crianças e adultos na Umbanda também. Quem tiver interesse, acesse a nossa comunidade, pede para falar com a André e agenda. Vocês vão ter uma felicidade muito grande com essa bênção que nós conseguimos trazer, porque somos sacerdotes aqui, prontos para executar esse trabalho com vocês. Legal a ideia? Um grande beijo no coração de todos e axé. Tá admirado? A Umbanda é cristã, amigo. Essas pessoas que se dizem umbandista que fazem o mal não são da Umbanda. Eles até utilizam esse nome, mas não é a Umbanda. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda? Acesse no nosso canal, em playlist, conteúdos exclusivos, um dos primeiros livros, nós vamos contar o surgimento da Umbanda, que foi fundada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, que recebeu o caboclo das 7 encruzilhadas. A Umbanda é cristã, a Umbanda chega para nós para exemplificar o ensinamento de Jesus, tá? Quem faz o mal se dizendo da Umbanda não é umbandista. Ponto. E ponto final. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e venham para a família Ciente. A gente fica super feliz com a tua presença. Entra aqui na comunidade, dá um oi,
Vem conversar comigo, sou eu que respondo na comunidade. Só não me xinga, tá? Não me xinga, por favor, porque eu não vou xingar você, tá bom? Um beijo no seu coração. E axé.